Então vamos lá, muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma live aqui do Eu Te Ajudo a Passar, 7h37, todos os dias estamos ao vivo e hoje é sexta-feira é dia de Pergunta Profissa, é a live em que você pergunta e eu, Roberto, respondo a sua dúvida, seja ela qual for, como eu puder lhe ajudar a alcançar a sua aprovação, é isso que eu vou fazer hoje, responder a sua dúvida, não importa qual a prova, qual o concurso, qual o seu nível, se você está começando do zero, se você já é alguém que estuda há algum tempo e ainda não passou, o meu objetivo aqui é levar conhecimento, dicas e estratégias de estudo com a ajuda do método 3.1. E é o seguinte, caso você ainda não me conheça, se liga que eu faço lives todos os dias aqui no canal, das 7h37, de segunda a sexta-feira e às 18 horas, terças e quintas no YouTube. Então, por exemplo, ontem eu fiz uma live às 18 horas, ontem foi quinta, né, obviamente, live 058, sou servidor e quero passar em outro concurso. Na terça dessa semana, às 18 horas, eu fiz a live 057, como estudar para concurso com pouco tempo. E se você perder alguma dessas lives, fica tranquilo que eu estou trazendo essas lives que eu transmito lá no YouTube para cá pro IGTV. E se você é do YouTube, eu também levo essas lives daqui para o YouTube. Ou seja, a live Pergunta Profissa de hoje vai estar lá no meu canal também. Se inscreva no meu canal, se inscreve aqui, deixa sua curtida. E ó, se você quer mandar sua pergunta, não manda aqui pelos comentários aqui. Para você que está ao vivo comigo, não adianta mandar aqui nos comentários. Por quê, Roberto? Porque eu sempre deixo uma caixinha de perguntas que já está no meu Stories. Então você sai bem rapidinho da live e volta para cá, manda sua pergunta lá nessa caixinha do Stories e volta para cá para acompanhar as respostas que eu vou dar aqui ao longo dessa próxima 1 hora, né? Por que que eu faço isso? Simples, porque dessa forma, olha só, galera, eu consigo compartilhar as perguntas aqui com vocês. Então fica muito mais organizado, fica muito mais didático e eu consigo lhe atender melhor. Fechado? Então, não manda por aqui pelos comentários, sai rapidinho, manda lá e volta para cá. Eu vou dar meu melhor para responder todas ou a maior quantidade de dúvidas que sempre chega todas as sextas-feiras. E se você, antes de começar com essa pergunta aqui da Ana, se você ainda não entrou no meu Telegram, o que é o Telegram? Eu tenho um grupo exclusivo, gratuito, Telegram Profissas. Você vai acessar euteajudapassar.com.br/profissas e lá você vai baixar o aplicativo e fazer a sua inscrição no grupo. É gratuito, tanto o aplicativo quanto a inscrição. E o que acontece é que muitas vezes aqui no Pergunta Profissa não dá tempo de eu esgotar todas as perguntas, eu não consigo responder todo mundo que manda as dúvidas. E o que eu faço? Eu levo essas perguntas lá para o Telegram. Portanto, lá no Telegram, eu acabo mandando, né, as demais respostas que ficaram as demais perguntas que ficaram sem respostas para lá também. Inclusive hoje, depois dessa nossa live, as que eu não consegui responder, eu vou responder lá no Telegram. Então se cadastra, entra lá no canal, que você vai gostar de fazer parte. Eu tô sempre por lá também, botando mais dicas exclusivas. Então é mais conteúdo para te ajudar a passar. Inclusive, ó, me dá um minutinho que eu vou convidar a galera que não tá aqui nessa live ainda, que tá lá no Telegram. Vou colocar o link para eles entrarem aqui também, fazerem parte dessa nossa live aqui hoje, né? Com certeza o pessoal de lá também vai gostar de participar. E eu já vou começar a responder as primeiras perguntas. É o tempo em que você sai rapidinho e manda a sua dúvida lá na caixinha do Stories. Fechado? Beleza? Deixa eu só convidar a galera aqui rapidão. Tá aqui, clica no link para nossa live. Pergunta Profissa, estou ao vivo. Fechou. Mandei lá e mandei lá. Então vamos lá, Roberto, para de enrolar, começa aí pela primeira pergunta, que foi a da Ana. Ana Luísa Frota perguntou o seguinte: semana que vem começa a fazer as revisões antes de estudar a matéria. Ela deve ter no máximo 1 hora, não está aparecendo aqui, mas ela mandou 2 cardzinhos, eu já vi qual que era o complemento da pergunta dela. Ana, boa pergunta, revisão é um tema super... que cria muitas dúvidas, né? E na verdade não era para ser.
Porque fazer revisão é fácil, é simples, né? É para ser algo prático, não é para ser algo que vai travar os seus estudos, que não vai permitir com que você avance nos seus estudos. E por isso que aqui a gente não recomenda jamais aquele sistema de revisão que é muito propagado, né? 24, 7, 15, 30 e 60 dias, 24 horas, 7, 15, 30 e 60 dias, porque aquilo trava os seus estudos em um determinado momento e não funciona mais. Então a gente recomenda que você faça a revisão semanal, ou seja, 7 dias. Hoje, sexta-feira, estudei português. Na próxima sexta, antes de estudar o próximo assunto, você revisa o que você estudou hoje. Ou seja, a cada 7 dias você revisa o que você estudou na semana passada, tá? Então, esse é o sistema que a gente recomenda, é o que o método propõe para os nossos alunos. E quando você pergunta assim, ela deve ter no máximo 1 hora, ela deve ter a duração que deve ter. Como assim, Roberto? A revisão, né, é uma etapa muito, muito, muito importante nos estudos que você não pode negligenciar. Inclusive aqui no programa a gente sempre está falando, quem é aluno meu já aproveita e digita aqui embaixo o mantra, né, um dos nossos mantras do método, que é: sem revisão não há aprovação. Então você precisa revisar sempre. Você está certinha, né? Antes de começar os estudos, revisa o que você estudou naquela matéria na semana anterior. Mas não se limita a essa questão de horas, né? Eu vejo muito aluno apegado com essa coisa de eu vou ler lei seca por meia hora, eu vou revisar por 1 hora, eu vou ler 200 páginas, 100 páginas, esquece isso. O importante é você fazer a revisão. Mesmo porque, pensa comigo, professor, vão ter assuntos que você vai revisar em 20 minutos, porque o assunto era pequeno, era fácil, você já tinha tido um contato anterior. Vão ter assuntos que vai levar 45, vai ter 1 hora, vai ter assuntos que talvez levem 1 hora. No nosso método, a gente propõe, né, para os alunos, em determinado momento da caminhada, que eles só revisem. Então ele vai passar, às vezes, 1, 2 dias só revisando. Portanto, de novo, não se apeguem ao tempo que vai levar para revisar. O importante é revisar, é não deixar de revisar. Porque sem revisão não há aprovação. Fechado? Então, esqueçam essa história de tempo, de horário. O que importa é fazer as etapas na sequência que precisam ser feitas. Não pular as etapas. Quem estuda sem revisar não passa, tá? O importante é você revisar. Se vai levar 40, 50, 1 hora e meia, tá tudo bem. E especialmente, Ana, se você for aquele candidato que não tem o costume de revisar. É natural que quem não tem o costume de revisar, no começo leve mais tempo revisando, porque está aprendendo a fazer aquilo ali, né? Porque está aprendendo a ser um candidato, um concurseiro profissional, não é verdade? Então, para você que está começando agora os estudos, ou você que já estuda há muito tempo, mas não tem um planejamento de revisão, se liga, vai levar mais tempo no começo e com a prática você vai ficando cada vez melhor. Você vai dominando essa habilidade, você vai ficando cada vez mais rápido, ágil, e seus estudos vão para um próximo nível. E eu lhe garanto, quando você começa a fazer revisão, aprende, passa a ser até prazeroso revisar, na verdade. A revisão começa a ser algo que vai catapultar os seus acertos. E a gente está todos os dias aqui demonstrando, né, nos stories, no nosso feed, os alunos saindo. Ontem mesmo teve um aluno que saiu de 50 e poucos por cento, acho que foi o Fabrício, se eu não me engano o nome dele, e foi para 85% em processo civil. Pode ter certeza que por conta de fazer uma revisão bem feita, com esse planejamento, seguindo um cronograma, um calendário e, óbvio, outras técnicas que o método propõe. Então, revisão, esqueçam essa história de tempo. Fechado? A Ana é da turma 15, show de bola, então. Esclarecido e seja muito bem-vinda, né? Turma 15 aí. Ó, o pessoal que tá... Ó, gente, todos os dias a galera manda direct pra mim. Roberto, quando é que vai abrir a turma 16? Turma 16, turma 16... Estamos preparando, tenham paciência. Até lá, o que é que eu sugiro para você que quer fazer parte da turma 16? Vai estudar o método com as aulas gratuitas que eu tenho. Então tem IGTV aqui. Não sei revisar. Tem a Live 004 lá no YouTube. E aqui também eu vou colocando elas, trazendo elas aos poucos. E você já vai pegando o método já. Quando abrir a próxima turma, você já vai aprender, já vai ter, digamos assim, percorrido uma parte do caminho, né? E aí a gente vai só refinar. Mas você já pode ir adotando as dicas que eu estou propondo dentro das aulas gratuitas. E calma que vai sair, tá bom? Vai sair, 1 hora vai sair e a gente tá planejando, tá? Tudo no seu tempo certo. Aí o Thiago perguntou assim, ó. Como conciliar os estudos para concurso com a aplicação do método e os estudos para faculdade? Excelente pergunta, Thiagão. Inclusive, sobre essa sua dúvida,
Eu fiz uma live também, né? Deixa eu procurar aqui o dia dessa live. Mas eu já falei sobre isso, né? Muita gente que começa a estudar para concurso precisa conciliar trabalho, estudo, faculdade, estágio, né? E o próprio estudo do concurso, do método. Muitas coisas para fazer, né? Então, como é que eu concilio tudo isso, Roberto? Como é que eu faço para ficar... eu vou fazer uma analogia aqui rápida que sempre vem umas ideias assim de explicar algo para tornar fácil de você compreender. Sabe quando você vai no circo que tem aquele cara que fica ele fica rodando os pratos, né? Ele tem várias varetinhas e aí ele fica rodando os pratos. Perceba, chega um momento do show que ele tá com 10, 12, não sei quantos mil pratos ali, né? Fazendo aquele movimento ali e os pratos lá rodando na varetinha. Se você já foi no circo, você já viu isso aí acontecer. Ou pode ser o cara jogando as bolinhas para cima. Pense em qualquer exemplo nesse sentido. O fato que eu quero que você compreenda é o seguinte. No começo, o que é que ele faz? Ele começa com todas ao mesmo tempo? Não. Ele começa jogando todas as bolinhas ao mesmo tempo? Não. Ele começa com uma. Então é um prato. Um prato rodando, um prato rodando, um prato rodando. Ou uma bolinha. Aí ele bota um segundo prato. Um prato nessa mão, um prato nessa mão. Enquanto ele está rodando o primeiro e ele vai para o segundo, ele não pode parar de rodar o primeiro, não é verdade? Então o que ele está fazendo ali? É um equilibrista, né? Ele está literalmente equilibrando um e o outro. Mas chega um determinado momento que ele bota um em movimento, que já está ali organizado, né? Já está totalmente equilibrado, está sob controle, e aí acrescenta o segundo, aí vai para o terceiro, quarto, ou seja, você que trabalha, estuda, faz faculdade, faz estágio, é pai, enfim... Tem vários pratos para você pendurar, são várias bolinhas que você tem que manter no ar ao mesmo tempo. Então, como é que eu concilio, Roberto, tudo isso da minha vida? Você precisa se tornar um bom equilibrista. Só que perceba, de novo, eu vou repetir a parte que talvez às vezes a gente pula, né? A gente quer que a nossa vida se enquadre no que a gente gostaria da noite para o dia, e isso não acontece. Então, você primeiro equilibra primeiro é um só. Qual que é o mais importante da sua vida hoje que está desorganizado? Meus estudos lá na faculdade estão uma bagunça, meu caderno é uma loucura, os horários são loucos, eu não consigo me encontrar, não acompanho as aulas. Organiza o horário da faculdade. Não, é o trabalho. Então organiza o seu trabalho. Tá em home? Quais os horários do trabalho? Perceba, o cara que consegue equilibrar tantos pratos assim... ele é um cara extremamente organizado. Então é a falta de organização, a falta de planejamento que faz com que você não consiga equilibrar tudo ao mesmo tempo. Não é fórmula mágica, não é técnica milagrosa. E uma das coisas que eu sempre estou falando aqui, viu, Thiago, é você, se planejar, tá? Se planejar sempre na noite anterior. Eu não canso de todos os dias aqui nas lives com vocês mostrar para vocês como eu faço, porque eu sou esse cara. Vocês acham que só minha vida que é complicada, só minha vida... Pessoal, eu tenho que... E eu vou, já, né, no final do ano, eu vou ter mais um pratinho para equilibrar que a minha filha tá vindo. Eu vou me tornar pai. Então vai ser o papel de pai, o papel de mentor de concurso, o papel das lives que eu faço aqui para vocês, os conteúdos, as aulas que eu gravo, cuidar dos nossos alunos. Eu sou procurador do Estado e, enfim, tenho a minha vida pessoal também, né? Sou marido, tenho vários desempenhos. Então eu também trabalho, eu também estudo, eu também equilibro vários pratos. E uma das coisas que eu sempre faço é isso, é planejar o meu dia, é entender para onde vão as minhas horas, é compreender que dia após dia eu preciso estar organizado. E metas não escritas tem 90... Eu tô repetindo isso aqui a semana inteira, tá? Metas não escritas têm 97% de chances de não serem cumpridas. E aí, se você não sabe o que vai acontecer no seu dia, se você não se planeja sempre na noite anterior, o dia acontece, você não fez nada. Você não cuidou dos seus estudos, trabalhou e não executou tudo que tinha, e aí ficou coisa pendente para segunda-feira, hoje sexta, né? A faculdade está indo mal das pernas, tudo porque você não está conseguindo se organizar. E a organização, quando eu falo, muitas vezes se resume a uma agenda, se resume a um pedaço de papel como esse. É só isso que você precisa fazer. É sentar na noite anterior e projetar como que eu quero que seja o meu dia, Thiago. Como é que eu quero que seja a aplicação do método? Tá, então de 7 às 8 eu vou ver as aulas lá do Rock.
De 8 às 10 eu vou estudar a disciplina tal. De 10 às 12 eu vou cuidar daquilo ali. De 1 às 2 eu vou estar, sei lá, vou pro mercado, cuidar da casa. Entende? E se você não para fazer isso, você não vai conseguir fazer tudo que você quer fazer. Tem que botar no papel, tem que se planejar na noite anterior, e é assim que você vai criando o hábito de se tornar um equilibrista. Percebe? E aí você vai ser capaz e você vai ver que tem tempo para tudo, tem tempo para ir para academia, tem tempo para meditar, tem tempo para fazer exercício, tem tempo para cuidar do trabalho, da família, dos filhos, do estudo, do concurso, do método, da faculdade, de tudo. Agora, se você continuar desorganizado, não há nada que eu possa fazer. Aí você precisa botar a mão na consciência e começar a fazer o que você nunca fez. Tem gente que passa a vida inteira sem uma agenda. Sem uma agenda. Sem um sistema. Eu já mostrei algumas vezes aqui, inclusive nas outras lives, o sistema pessoal que eu uso para monitorar a execução e o gerenciamento do meu tempo. Então você precisa encontrar uma forma. Eu estou lhe dando uma que é muito, muito simples. Depende de um pedaço de papel e uma caneta. E você parar e fazer. Fechado? Beleza, Thiagão? Vamos para a próxima então. Vamos para a próxima então. Mais uma aqui. Essa aqui é do Brunão. O grande Brunão tá sempre com a gente aqui, aluno da turma 13, não é isso, Bruno? Turma 13 do Rock. Não que seja em segurança, mas com planejamento, método, e ainda assim acho que falta algo que fazer. Bom, Brunão, aí a gente precisa buscar entender por que essa sensação tá vindo, né? Porque eu te conheço, você já é aluno nosso, tá sempre aqui comigo, inclusive obrigado por estar sempre aqui buscando aprendizado, buscando melhorar e cada vez mais aumentar o seu conhecimento, não só do conteúdo, mas também essa jornada de autoconhecimento que a gente sempre propõe, que a gente entende que é importantíssimo o candidato, não é só sentar e estudar, né, galera? Tem que buscar se compreender, tem que buscar... Então, de novo, por que essa sensação vem, né? Essa sensação de faltar algo, vem do quê? Você tá organizado, irmão? Tô, Roberto. Tá conseguindo bater suas metas de estudo? Tô, Roberto. Às vezes é pura inquietação da nossa mente, né? Às vezes a gente é inquieto, às vezes a gente tem, enfim, as dúvidas elas são naturais, as inseguranças elas são naturais. Até você, eu já falei isso pra vocês, se acostumem com essa sensação, porque você só vai parar de sentir isso quando você tomar posse. Depois que você tomar posse no seu cargo, isso vai realmente desaparecer. Porque aí você já chegou onde você queria chegar. Mas até esse dia chegar, aprenda a lidar com isso. Aprenda a entender que isso faz parte do jogo. Quem está buscando coisas extraordinárias na vida vai estar sempre se sentindo desconfortável. E esse desconforto, essa sensação de que falta algo, ela é absolutamente natural, né? Porque até que a gente alcance o objetivo, a gente vai estar sempre pensando, nossa, será que tá faltando alguma coisa? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Será que é boa essa preocupação? Porque ele mantém em alerta, mas ela não pode ser excessiva ao ponto de te travar. Se não está te travando, você está com essa ansiedade boa, né? Que vai estar sempre lhe buscando, lhe fazer pensar e buscar algo a mais, né? O que eu posso melhorar? Aonde que eu posso estar errando? Mas se você está conseguindo executar tudo, se seus estudos estão organizados, se suas metas estão sendo batidas, se você está avançando, pegando mais disciplinas, transformando em fase 2, incluindo novas matérias, seguindo o roteiro, o passo a passo do método, irmão, tá tudo certo. É mera inquietação da nossa mente. Vai meditar, vai relaxar, né? Às vezes também tira um final de semana bacana para você descansar, desliga um pouquinho dos estudos, isso é super importante. Nós não somos uma máquina, né, de só estudar, de só trabalhar. Eu sempre busco também ao longo do meu ano tirar os meus momentos ali em que eu desligo, né? Literalmente. Eu tô aqui com vocês todos os dias, faço live todos os dias, eu trabalho todos os dias, eu executo muita coisa todos os dias, mas tem momentos que eu paro e falo, ó, até mesmo durante o próprio dia, né? Eu tenho me vigiado mais ao longo dessas semanas aí para chegar às 18, 19 horas e literalmente parar, encerrar. Por exemplo, ontem eu fiz a live das 18, quando deu 19 eu não peguei mais nada. Ali eu parei de trabalhar, né? Então a gente tem que ter esse balanço, né? É importante ter isso. Mas se liga aí que se tá tudo caminhando, irmão, é só coisa da nossa mente e vai pra cima. Talvez seja o hipervigilante, hein? Não sei se deu o hipervigilante lá, mas talvez seja isso.
Vamos lá, uma pergunta interessante aqui do Matos César. Estudar a lei seca por meio de áudio, lei gravada, é eficaz? Excelente pergunta, Matos. Cara, ela se tornará eficaz, né? Toda técnica, ela é a melhor do mundo? Não. Toda técnica é a única que funciona? Não. Existem técnicas que funcionam mais, existem técnicas que funcionam menos. De uma maneira geral, para todo mundo. E ao mesmo tempo que existe aquilo que funciona para todo mundo, existe aquilo que funciona mais para alguns e menos para outros. O que eu quero dizer com isso? Vamos tomar como exemplo aqui. O método 3.1, ele tem um passo a passo que funciona para todo mundo. Você que está começando do zero, você que já estuda há anos, mas está estagnado, você que está no meio do caminho da multidão, acertando ali 50%. Para todo mundo, todos os alunos que entram no meu programa, independentemente do nível dele de conhecimento, funciona. Eles pulam, aumentam os acertos até 93% em pouquíssimos meses. Eu estou cansado de mostrar. Todos os dias eu mostro aqui os resultados da galera. Agora, existem... Então, é o geral, né? O método 3.1 é o geral. Dentro do método 3.1, propriamente dito, existem outras particularidades que ora funciona para um, ora não funciona para outro. Então, aula gravada, né, o áudio gravado de lei seca. Matos, o que acontece? É possível você que tenha a memória auditiva bem desenvolvida, aprender muito, na verdade, muito mesmo, com esses áudios gravados. Assim como o cara que é mais visual, a memória dele é mais visual, fotográfica, como se fala, né, do que auditiva, não aprender nada. Entende? Então, de novo, né, a gente bate muito nessa tecla aqui, gente. Não é só a questão da técnica, é questão do que pra você funciona mais. Então, eu não sei dizer se é eficaz pra você, porque se você for um cara, Matos, fotográfico, talvez seja melhor você partir para os post-its, partir para algo visual, já que a sua memória ela é visual. Roberto, e como eu descubro, né? Como que eu sei? Aí vem a questão da jornada, do autoconhecimento, que a gente está sempre ressaltando, sempre falando que não deixe de buscar se conhecer. Que tipo de candidato você é? Você é um candidato ansioso? Você é um candidato hipervigilante? A gente falou, inclusive, ontem, né, na live dos sabotadores. Quem estava aqui presente na live dos sabotadores ontem, que eu fiz com a Karina, que é minha irmã, e estudiosa também do assunto, e foi muito bacana, né? Digita eu aí se você estava comigo ontem, e o que você aprendeu na live de ontem sobre os sabotadores. Vai fazer o teste, vai compreender. Tá, mas para entender a minha memória visual, auditiva, sinestésica, como que eu faço? Tem testes, se você digitar no Google aí, né, teste de memória, vai aparecer lá aqueles testes simples que minimamente vão dizer para você. Tem testes que eles inclusive regulam, né? 60% da sua memória visual, 30% é auditiva. E aí você faz lá o teste, são testes gratuitos, estão aí abertos, né, no Google, e aí você começa a descobrir. Então, é esse o primeiro passo. Antes da gente sair criticando se uma técnica A, B ou C não funciona, e lembre que técnica não se confunde com método, tá, gente? Método é um conjunto de técnicas, tá? Uma técnica é uma parte integrante de um método. Ao menos assim é a maneira como a gente prega. O método 3.1 não se resume a uma técnica, são várias técnicas. É um conjunto concatenado de estratégias e técnicas de estudo que vão fazer você conquistar a sua aprovação. Então, antes de criticar qualquer técnica, busca compreender se aquela técnica é adequada para você, para o seu perfil de candidato, tá? Então, como um método é algo que compõe, é composto de várias técnicas, é muito melhor você investir num método do que numa técnica só, porque muitas vezes uma técnica só não vai ser suficiente para fazer você chegar na sua aprovação. Você precisa de algo mais completo, mais robusto. É isso que o método 3.1 propõe, né? Trabalhar todos os aspectos, respeitando as individualidades dos candidatos. Ó, a galera que estava presente aqui, ó, muita gente ontem, foi incrível, né? Show de bola, show de bola. Vamos para mais uma aqui, beleza? Mais uma aqui. A Adele está dizendo, né, que temos todos os sabotadores, precisamos identificá-los, assumi-los, trabalhar e mudar aqueles que nos impedem de alcançar nossos objetivos. Muito massa. Quem não viu, atenção, quem não viu a live de ontem, exatamente isso. Você conseguiu resumir bem, né, Adele? Digamos assim, o core, né,
a estratégia central por trás de descobrir o que são os sabotadores. Então, veja, a gente está falando de duas coisas aqui, né? Descobrir as técnicas que funcionam melhor para você. Lembra, técnica não se confunde com método é um conjunto de técnicas. E também descobrir os sabotadores, que é super importante você descobrir quais são os seus. Nossa, teve uma pergunta aqui agora que eu botei e tirei e agora me perdi. Peraí, achei. É essa aqui. Quero fazer a próxima prova da OAB, mas não quero parar os estudos para analista do TRT. O que me sugere a Gilvânia? A live de ontem ainda está disponível? Tá sim no meu IGTV, tá? Inclusive hoje eu vou soltar um videozinho que talvez você ainda não... Né? Muitos de vocês acho que não sabem procurar no IGTV. Como é que funciona? Onde é que tá essas lives todas, Roberto? Eu vou postar um videozinho lá no Story já, dando o caminho direitinho para facilitar aí vocês encontrarem as lives. E aí, Roberto, o que eu respondo? O que é essa coisa aqui, né? Quero fazer a próxima prova da OAB, mas não quero parar os estudos para analista do TRT. O que você me sugere? Ó, eu sugiro que você tome uma decisão. Como assim? Eu sugiro que você se decida por uma delas. Porque o que acontece, né? É muito comum a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas as chances de você dar certo em duas provas diferentes, elas não são muito grandes, especialmente se você não está extremamente organizado, se você não tem o seu estudo altamente parametrizado. Eu sugiro para você, Giovânia, aprender o método 3.1 na íntegra, né? Aplicar tudo que está lá. Daria para conciliar? Dá, mas ainda assim vai te tomar muita energia, porque você quer estudar para duas provas diferentes. Roberto, mas e se eu traçasse uma estratégia para estudar só as matérias que caem nas duas provas? Daria certo? Opa, aí agora a gente está começando a falar de uma visão muito mais do que inteligente, né? Se você quer fazer uma prova e você ao mesmo tempo quer fazer outra, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar identificar quais matérias caem nas duas provas, porque assim você aproveita o mesmo estudo. Só que eu não sei como está o seu estudo para o TRT. Se seu estudo para o TRT estiver totalmente bagunçado, chances são de que você não vai passar em nenhum e nem na outra. Desculpa, né? Tô falando aqui a minha experiência, porque todo mundo que busca estudar para duas provas ao mesmo tempo, que não está extremamente organizado, com clareza do que está fazendo, tende a não ter sucesso em nenhuma das duas. Se você não tem um método de estudos, Giovânia, eu diria para você, cara, esquece fazer as duas coisas ao mesmo tempo, faz uma só, porque já tá difícil passar em uma, né? Imagina querer passar nas duas ao mesmo tempo. Piorou se você não tem esse estudo parametrizado, profissionalizado, com medições, com estratégia, com o método 3.1. Então, se fosse um aluno meu me perguntando isso, eu responderia claramente isso para ele, né? Quantas matérias você tem na fase 2? As matérias principais do TRT estão na fase 2, ou seja, trabalho, processo de trabalho, que são as que têm mais questões. Por que principais? Porque tem mais questões. Aí o aluno responderia, Roberto, eu tô voando nessas daí. Eu já tô na fase 3 dela. Pra você ter ideia, a fase 3 é quando você está acertando mais de 80% pelo método. Olha só, vou fazer uma linha do tempo, uma jornada aqui para você imaginar o que seria estudar pelo método para fazer as duas provas. Aí eu perguntaria mais. Ok, a prova vai acontecer da OAB, o TRT está mais para frente. Já que a gente já domina as principais do TRT, que caem também na prova da OAB, quais são as outras disciplinas que você está estudando? Aí vamos imaginar que ele me dissesse, e eu tenho administrativo, constitucional, processo civil, na fase 2 do concurso do TRT. Opa, fase 2 é quando ele está acertando entre 60% e 80% das questões nos simulados. Então para pensar comigo, eu já falei de 5 matérias. Trabalho e processo de trabalho, que são super importantes para o TRT e que caem na OAB. Processo civil, constitucional e administrativo, que são também matérias importantes para o concurso do TRT e que caem na OAB. Se você tem 5 matérias que estão entre fase 2 e 3, e a prova da OAB está chegando, qual é a próxima disciplina que você começa a estudar para essa prova? Ética, não é verdade? Porque a ética vai ter 10 questões, pelo menos era assim, 10 questões e você só precisa acertar 40 para a OAB. Opa, a estratégia está traçada. Agora perceba que dá para conciliar, Giovânia? Dá. Mas se você não estiver organizada, se esse estudo que você vem fazendo para o TRT estiver bagunçado, sem a ajuda do método, eu não consigo te responder essa pergunta. Eu só te digo o seguinte, tenha muito cuidado de querer fazer tudo ao mesmo tempo, especialmente quando você não é um estudante profissional, quando você não tem toda essa clareza do que eu acabei de te dizer aqui, porque as chances são que você vai ficar pelo caminho nas duas, tá bom? Faz sentido? Deu para pegar, gente?
É super importante porque essas perguntas que vocês mandam assim, quando eu não tenho a oportunidade de aprofundar no seu tipo de organização, de estudo, de método que você está usando, é muito difícil para mim responder. É complicadíssimo, mas a minha experiência diz que aluno desorganizado que quer estudar para tudo não passa em nada. Ah, Roberto, mas você fala que o método funciona para todas as provas. Funciona. E que com o método eu posso passar no AB e depois passar no concurso que eu quiser. Pode. Inclusive a gente tem vários alunos que fazem isso. Mas o que eles fazem? Um estudo absolutamente parametrizado, profissionalizado. Não é um estudo aleatório. Não é um estudo no Deus dará. Vamos lá, hoje eu vou pegar essas disciplinas aqui, vou fazer questão, vou sentar e estudar. Porque a galera confunde isso, né? As pessoas confundem essa parte. Elas acham que para estudar, para passar em 2 provas diferentes, para passar em uma já é complicado, é só sentar, pegar o material, começar a ler, fazer questão, fazer revisão. Não é nada disso. Isso é importante? Isso é o básico, gente. Isso é o mínimo que você tem que fazer para passar. Mas se você quer algo grande, se você está mirando algo grande, algo maior, você tem que ser grande também. Você não pode ficar com o seu estudozinho ali amadorzinho, né? Só fazendo questõezinhas, lendo lei e fazendo videoaula. Não dá, né? Para pensarmos grandes, a gente tem que se transformar em tubarão. Você quer nadar entre os tubarões? Se torne um deles. Se você continuar como uma sardinha, você vai ser comido pelos outros. E a concorrência vai passar por cima de você como um rolo compressor. Então, eu estou abrindo aqui meu coração e parece que eu estou sendo um pouco duro, mas é para dar um choque de realidade em você, para você começar a perceber. Não adianta você fazer de qualquer jeito. Quem faz de qualquer jeito tem qualquer resultado, tá? Exatamente, Bruno. As matérias devem ser convergentes ou, no mínimo, paralelas. Não dá. Olha aí, ó. A Jane está aqui, ó, para não me deixar mentir. Tá ela aqui, ó. Eu fiz isso, eu estudava para TRT, só fiz questão da OAB e código de ética. Então perceba, mas ela já tinha o método 3.1, né, James? Ela já estudava de uma forma muito organizada, ela sabia exatamente onde ela estava. E aí ela esgotou algumas matérias do TRT, arrebentando, eu acho que você já estava acertando 80%, 90%, né, Jamile? Para não me deixar mentir. Essa moça aqui passou na OAB com o método e depois passou para técnico federal. Hoje ela já está empossada no concurso dela. Na época ela estava estudando para o TRT, mas hoje ela está na UFPB como técnico federal e vai ser procuradora em breve, né, James? Então, assim, percebam, pessoal, dá para vocês alcançarem todos os sonhos de vocês. Vocês vão passar no concurso que vocês quiserem, desde que você aprenda a se organizar, aprenda a estudar. Né? Saia dessa bolha de achar que você sabe todas as respostas, que você não precisa de ajuda. Se você quer ajuda, se você quer realmente profissionalizar os seus estudos e alcançar tudo que você sonha na sua vida, você precisa levar seu jogo para o próximo nível. Continuar sendo quem você é, estudando da forma que você vai estudando, especialmente se você não está tendo resultado. Se você já tem anos estudando, não está tendo resultado, chegou a hora de você mudar. Né? Chegou a hora de você mudar. Então assiste as minhas lives lá no YouTube, me acompanha aqui no Instagram e se inscreve para a próxima turma quando eu abrir as vagas. Fechado? Beleza, Giovanni? Espero que eu tenha te respondido aí. Inclusive, eu vou aproveitar, James, te homenagear e já responder a sua pergunta, Jamile Azevedo, aí aluna nossa aí, arrebentando nas provas. Qual é o conselho para se recompensar quando a meta batida fora do prazo? Uau! Olha, eu acho que todo tipo de conselho para se recompensar, né, deve ser tudo que faz a gente, faz o nosso coração cantar, né, como já dizia um mentor meu. Tudo que você gosta muito de fazer, você deve seguir fazendo, né? Tudo que faz seu coração cantar, eu acho que merece. Inclusive, a sua pergunta é muito inteligente, né? E não é à toa que tá dentro aqui da língua do método 3.1, a aluna nossa já há um bom tempo. Aplicando as estratégias e o que a gente fala. A gente, quando se cobra tanto e faz tanto, né? Estuda tanto, abdica de tanto, deixa de estar com os amigos, com a família, e a gente acaba abrindo mão de muitas coisas que estão acontecendo ao nosso redor para poder estudar, tem que encontrar esse sistema de recompensas, né? A gente tem que buscar, quando bate uma meta, se reconhecer. Então, assim, James, eu não sei quais são os seus principais gostos, mas eu, por exemplo, quando estudava, o que eu gostava de fazer quando batia minhas metas? Eu ia pra praia. Que eu pego onda, gosto de surfar, então o que eu fazia? Cara, essa semana eu estudei muito, aí passava sábado, manhã inteira na praia. Não estudava.
entendeu? Porque minha semana eu produzi muito, porque eu rendi muito, porque eu não me sabotei. Então, eu não sei, hoje, claro, né, o mundo mudou, são outros hábitos, né, cada um com suas preferências, né? Não, mas olha só, entendi, eu deixei de me recompensar por ser fora do prazo, mas ó, perceba, mesmo que foi fora do prazo, você bateu a meta, concorda? Não seja dura demais com você, não, porque mesmo fora do prazo, o importante é que você fez. Imagina o que é pior, você bater fora do prazo ou você nem bater a meta? Porque assim como tem a galera que bate, mas extrapolou um pouco o prazo, tem a galera que nem sequer bate a meta. O que você vai fazer? Duas coisas. Primeiro, fazer essa análise do porquê que atrasou. Talvez você tenha sido exigente demais, colocou uma meta muito alta, ou talvez tenha acontecido alguma coisa de fato durante esse período que estava fora do seu controle. Mas o que é que atrapalhou bater a meta no prazo e que estava dentro do seu controle? Olha que pergunta importantíssima, profissa. Anota essa pergunta. Estou praticamente fazendo a mentoria aqui agora. O que é que aconteceu que atrasou o cumprimento do prazo que estava, e essa segunda parte é a mais importante da pergunta, que estava dentro do seu controle? Roberto, eu sei o que está dentro do meu controle. Eu procrastinei, né? Eu enrolei, me embolei, não me organizei, não me planejei, parei de fazer minha agenda, sei lá o quê. Isso tudo está dentro do controle. Não, Roberto, um familiar ficou com Covid, eu tive que acudir, ajudar lá com minha sobrinha, fui cuidar da minha afilhada. Isso não está no seu controle, percebe? Então, quando a gente consegue separar o que está dentro do nosso controle e o que está fora, a gente consegue ver claramente se a culpa foi nossa, e aí a gente está falando de autorresponsabilidade, ou se a culpa foi de alguma circunstância da vida, e aí você não pode se culpar. Então a primeira coisa é investigar, analisar por que foi fora do prazo. E a segunda, de verdade, quase que eu falo um palavrão, mas tá cedo demais, né? Dane-se, né? Vai se recompensar, James. Porque a vida não vai ser sempre feita perfeita, com todos os prazos e todas as metas executadas. A vida você tem que levar, e você sabe disso, né? Você já é minha aluna há muito tempo, já te acompanha há muito tempo. Te vi de estudante de direito dentro da sala de aula, que eu fui seu professor, até aprovada na OAB e agora técnica federal empossada e já procuradora. Então, assim, eu te acompanho há muito tempo, eu vejo essa sua trajetória brilhante. Não se cobre demais, não. Vá se recompensar, vá arranjar uma forma de... Olha aí, André, adorei, André, deguste um vinho maravilhoso. Eu vou até, fixar essa... Adorei, viu, André? Se você beber, James, deguste um vinho maravilhoso. Adorei a sua sugestão. É isso que eu faria. Eu pararia e é isso que eu vou fazer no final de semana. Vou pegar um vinho bem bom, assim, bem gostoso e degustar ali na minha varanda. É isso que eu vou fazer, tá bom? Então, sempre ser muito gentil com a gente e compreender que sempre vai ter dias bons e dias não tão bons assim. A Nanda tá perguntando: resolução de questões impressas é mais eficaz do que em meio digital? Uau, hoje vocês estão afiados, hein? Galera que quer mandar pergunta, por favor, manda lá no Stories, na caixinha. Não manda aqui nos comentários, senão fica uma bagunça, eu me perco, né? E aí vai uma em cima da outra e pela caixinha ali do Stories eu consigo compartilhar com vocês e a gente vai fazendo a coisa de uma maneira bem ordenada, organizada. Eu não sei, de novo, né, Nando, o que é mais eficaz e menos eficaz, se é meio digital ou não. Por quê? Lembra da pergunta agora do Marcos, né, Márcio, né, a respeito da questão do áudio. Porque, olha só, pensa comigo. Digamos assim, eu sou mais antigo que vocês nesse mundo do concurso. Na minha época não tinha essa história não tinha história de PDF, tablet, não tinha. Quando eu realmente estudava, essa parada é tudo nova, né, de 5, 6 anos pra cá, que realmente a coisa do touch, né, das telas aí surgiu, explodiu e dominou o mundo. Fato. Hoje tem touch na tela do computador, tem touch no celular, tablet, em tudo quanto é lugar. Então, eu entendo que você provavelmente deve ser bem mais nova que eu, e deve ser da nova geração, que é do meio digital. Então, você está no seu, digamos assim, ambiente natural, que é tudo touch, que é tudo digital, é livro digital, PDF digital, questões nos sites, tudo digital. Eu sou dinossauro, então eu no meio ambiente
no que eu me compreendo como concurseiro, Roberto, concurseiro, era papel, era impresso. Aí se você fala assim, mas Roberto, eu vou passar ou eu vou deixar de passar porque eu estudo, né? Eu leio os PDFs pelo meu tablet, ou porque eu só estudo pelo computador, ou porque eu só resolvo questões no meio digital? Claro que não. Você só não vai passar se você não aprender enquanto você faz tudo isso no meio digital. E ainda que eu queira tentar dar uma resposta bem imparcial para você, o fato é que eu sempre vou acabar sendo um pouco tendencioso para o meio físico por conta, obviamente, da experiência do que eu vivi, por conta do que eu tenho como referência. Eu nunca estudei para concurso no meio digital, mas eu entendo que tem prós e contras. Então vamos lá, para você mesmo tomar sua decisão. Primeiro, o meio digital você realmente é fundamental, assim, é incrível, né? Porque você carrega para todo lugar. Então você está no tablet, você está com suas questões, seu PDF marcado, desde que possa marcar, lembra da questão dos grifos, para revisar, botou na bolsa, está levando todos os seus livros. Não é verdade? Segundo, economia, né? Com impressão, com papel, com um monte de coisa. Tá tudo dentro de um lugar só. Eu acho isso incrível, né? É fantástico. É que nem o celular, a gente pega o celular, tá tudo dentro. Agenda, foto, câmera, telefone para ligar, que ninguém nem mais liga mais, fazer live, né? Então, olha a quantidade de coisas que um aparelhinho facilita a nossa vida. Agora, você tem que ter problema, você tem que ter cuidado, né? Com a questão da luz azul, na verdade, porque ela emite luz azul que machuca o olho. Então, se você for ficar várias horas ali estudando, você vai acabar... pode acabar prejudicando a sua visão. Não, mas eu não preciso nem de óculos, tenho uma visão boa. Aí, de novo, entra na questão da individualidade de cada um. E tem uma coisa... Provavelmente esses são os prós, né? A questão da facilidade, da concentração, da portabilidade e da economia. Os contras, né? A luz, a questão de, às vezes, se você não está tão ambientado como eu, você pode ter dificuldade de querer fazer uma marcação. Ah, mas eu marco direitinho no meu tablet, fazer uma anotação, eu faço as anotações. Então tá tudo em casa. Agora, para mim, quais são os benefícios do meio físico? Pensa comigo que no dia da sua prova você não vai fazer questões, na é verdade, no meio digital. Você não vai responder a prova no tablet. Você vai pegar um caderno de questão impresso e responder. Será que vai ser tão... Será que você vai estranhar? Será que sua mente vai estar tão acostumada a clicar na bolinha que você pode estranhar e isso pode te prejudicar no dia da prova? Não sei. Será que a coisa de passar a folha, de usar a caneta para marcar o X e por aí vai te atrapalhar? Não sei. Então, se você opta pelo meio digital, você começa a se afastar do ambiente natural que vai ser a sua prova. Então, veja onde eu quero chegar. Não é que você vai deixar de passar. Eu nunca ouvi ninguém dizer, Roberto, eu não passei porque eu não estudava pelo papel. Né? Não existe isso, gente. Mas, se você sabe que no dia da prova você vai enfrentar algo que está impresso, será que não era bom também, pelo menos, você resolver os simulados nas provas impressas? Olha aí, James, eu costumo fazer o simulado só em papel. Será que não era bom você também mandar mensagens para o seu cérebro, dizer para ele, no dia lá para valer, vai ser assim, impresso, não assim, digital. Entende? Eu acho que tudo tem seus prós e seus contras. Quando meu aluno faz esse tipo de pergunta, eu sempre falo, gente, dê preferência pro papel, porque lá você pode rabiscar, você pode marcar, principalmente você que tem uma memória muito visual, vai poder usar várias cores, vai poder puxar setinha, vai poder colar um post-it em cima, ou seja, fica aquele caderno bonito, né, estudado, todo riscado, todo elaborado, todo refinado. Mas, de novo, não é uma coisa ou outra que vai fazer você passar. Não é porque também o cara faz tudo no papel e faz todos esses rabiscos e usa post-it e se organiza que ele vai passar e o cara que está no digital não vai passar. Também não é isso. É sempre se concentrar em uma única coisa, gente. O que é que vai fazer você, no dia da sua prova, responder a prova e lembrar de todas as respostas? É o aprendizado. Isso, independentemente do meio, viu, Nanda, que você escolha, é o que vai fazer você passar. É ter as técnicas certas, é ter o método correto, é isso que faz você passar. É aprender. Então, se você aprende muito bem no digital, fica com o digital. Se você aprende muito bem com o físico, fica com o físico. Se você está dividida, leva as estratégias que eu te falei
e tenta conciliar as duas coisas, sem abrir mão também de fazer os testes e os simulados. Beleza? Consegui te responder? Espero que sim. Tento esgotar aqui cada pergunta, que o tempo voa, né? É a minha live predileta. Mas o tempo passa muito rápido, né? Eu acho que eu tô não sei, na sexta pergunta. Ainda tem um montão aqui e já tô acabando o meu tempo. Monique, André tá falando de neurociência, exatamente isso, né? Tem tudo a ver com o aprendizado, com o funcionamento da mente, né? De como nossa mente funciona e trabalha. Não estou trabalhando, tenho o dia todo para estudar. Devo focar todas as horas na mesma matéria? Sim, Monique, muito bem, né? Live de perguntas e respostas toda sexta, Érica. Érica é aluna nossa também, né? Érica Oliveira. Toda sexta, 7h37, tá? Ó, Monique, obrigado pela sua pergunta, porque inclusive isso é algo que a gente bate muito no método e a gente contraria o que a maioria, né? Não sei se maioria, mas que eu escuto muita gente orientar. Vai estudar 2, 3 matérias por dia. 2 horas de condicional, depois 2 horas de penal, depois 2 horas de português, e aí fecha o dia com 2 horas de raciocínio lógico. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Especialmente se você é alguém que está começando os seus estudos agora. Existe o que a gente chama de quebra do contexto. Inclusive, é um dos fundamentos do método 3.1. Eu estou até com esse post-it aqui que eu quero mostrar para você, ó. Deixa eu ver se vai mostrar. Porque ele inverte, né? A câmera do Telegram, do Instagram, ela inverte. Mas isso aqui é a pirâmide que compõe os 4 fundamentos do método 3.1, que são melhoria contínua, intensidade dos estudos e ó, aqui em cima, ó, quebra do contexto. Todos eles o que? Rodeados pelo fundamento principal do método, que é a clareza nos estudos. Aluno meu aí que sabe o que é clareza, eu quero ouvir na definição, nas palavras de vocês, o que é clareza nos estudos. Digita aí, gente. Quero pegar essa contribuição de vocês aí para eu também compreender como vocês percebem o que é ter clareza nos estudos, já que vocês já estão aplicando o método 3.1. Então, o que é a quebra do contexto, né, Monique? Quebra do contexto é quando você justamente para de fazer uma coisa e vai fazer outra. É a falsa percepção que você dá para sua mente de que você está fazendo várias coisas, sendo multitarefas, quando no fundo você não está fazendo nada bem feito. O aluno que estuda 2 horas e pula para outra matéria, e pula para outra matéria, e pula para outra matéria no mesmo dia, não dá tempo dele em 2 horas. Gente, não dá tempo, tá? Isso não existe. Não existe ninguém capaz de fazer todos os ciclos mínimos que um estudo bem feito tem que ter. Quais são os ciclos mínimos que um estudo bem feito tem que ter? O passo a passo. Vou dar o passo a passo aqui agora. Primeiro, tem que revisar. A revisão do que você estudou, lembra? No começo da live eu respondi uma pergunta sobre revisão. A revisão dos 7 dias, né, do que você estudou na semana passada dessa mesma matéria, ela é um aquecimento. Ela é um aquecimento para sua mente começar a compreender. Opa, eu vi isso aqui, lembrei disso, parará, e vai ver a live 4 que eu explico tudo lá como é que faz. E aí vai aquecendo a tua mente para ir cair dentro de um próximo assunto daquela mesma matéria. Então veja, eu revisei português, eu não vou estudar depois penal, eu vou continuar estudando português. Quebra do contexto. Não pode ter quebra do contexto, você não pode ficar pulando de um galho em galho. Então, revisei português, segundo passo, estudar português. Terceiro passo, fazer questões de quê? Português. Então veja que a sequência de estudo é sempre dentro do mesmo contexto, da mesma disciplina, do mesmo assunto. Você tá, sabe, cada um no seu quadrado? É cada um no seu quadrado. Quando o aluno, e perceba, foi o que eu disse, em 2 horas você não é capaz de fazer a revisão, aprender os novos assuntos e fazer questão. É muito pouco tempo, passa voando. Às vezes a gente ainda tá ali desconcentrado, né? Tá se situando e tal, tá realmente entrando no contexto do que você tá estudando. E aí, 2 horas disseram que eu preciso pausar e ir para uma outra disciplina. Pelo amor de Deus. Especialmente se você tá começando. Aluno avançado, meu. O que é um aluno avançado? Um aluno que já está com várias matérias da fase 3, já está com o edital quase completo. Ele, e por ter um assunto, uma consolidação tão grande do conhecimento, ele começa a estudar 2 por dia. 2 só. Tá?
ó, gente, são inúmeros os exemplos de estudos de caso de aprovados, de alunos que estão lá no caminho da aprovação, que vieram dessa forma errada de estudar, que alguém orienta aí, que eu não sei, não consigo compreender, né? Como que uma pessoa pode orientar a outra a fazer isso, que falavam assim, ó. Eu lembro da Flavi, nossa, tanto aluno que já falou isso em vídeos, né? Roberto, eu estudava 1 hora, 2 horas, depois ia para outra matéria, outra, quebrando o contexto, sem saber o que estava fazendo. E, cara, a pessoa fala assim, era uma confusão tão grande. A Camila Pacheco também, né? 2 alunas aprovadas aí, Flaviane Baldasso, Camila Pacheco, depois procuro os depoimentos delas. Era uma confusão tão grande na minha mente que eu chegava no final do dia com a sensação de que eu não aprendi nada. Claro, porque estava quebrando o contexto constantemente, estava fazendo com que sua mente pulasse de uma coisa para outra sem ter concluído o aprendizado do que estava aprendendo antes, né? Da matéria que estava sendo estudada antes. Eu fiz uma live recentemente com uma psicóloga, Mirella, aliás, um abraço, um beijo pra você, Mirella, uma amigona nossa que é psicóloga e ela compreende e ela estuda o inconsciente. E no meio da live, não sei se alguém aqui viu essa live, a gente começou a responder algumas perguntas e esse assunto foi abordado e ela fez a seguinte analogia para mim. Pega essa, tá? Vamos esticar um pouquinho mais nessa, porque essa aqui é fundamental, até porque é um dos fundamentos do método, então assim, para mim tem que ficar muito claro na sua mente isso que eu tô falando aqui. Roberto, imagine que você quer... Isso a Mirella falando para mim, e agora eu tô falando para você. Roberto, imagine que você quer conhecer, né, numa determinada noite, pessoas que estão ali no jantar. Se for jantar e tem umas pessoas ali, você tá de paquerite, né? Vamos imaginar, você é solteiro, você tá atrás de uma esposa, de uma namorada. Você que tá solteira, tá atrás de um boy pra você, né? E aí ela falou, o que é que vai permitir você conhecer mais aquelas pessoas? É passar 1 hora conversando com cada uma. Então, vamos imaginar um jantar ali, blind date, né? 4 horas, você conversa 1 hora com o fulano, com o ciclano, com o beltrano. Ou estudar, né? Passar 4 horas com um, no outro dia 4 horas com o outro, no outro dia, na outra noite 4 horas, e depois na outra noite 4 horas. O que é que vai fazer você tomar a decisão mais acertada de quem você quer, com quem você quer se relacionar? O que é que vai fazer você aprofundar mais para conhecer aquela pessoa? Porque você está ali em busca de conhecer aquela pessoa. É estudar 1 hora de cada, ou melhor, estudar, conversar 1 hora com cada, ou conversar 4 horas com um, na outra noite 4 horas com o outro, na outra noite 4 com o outro, ou na outra noite 4 com o outro. Gente, é claro, né? É óbvio que se você faz 1 hora com cada pessoa, no final da noite, você não lembra o que é o que. Você vai ficar, pô, aquele cara disse que trabalha com isso, mas que o hobby dele é esse. Aí no último, daqui a pouco você já tá confundindo tudo. Sua mente já virou o quê? Uma bola de neve de informações desencontradas. E no fundo você vai acabar passando essa semana inteira e não vai ter decisão nenhuma, não vai conhecer nenhum deles tão bem quanto. Então perceba, essa coisa do relacionamento entre você, do exemplo que ela fez, e ela fez assim de maneira brilhante, porque na hora que ela falou isso, como funciona o nosso consciente, eu falei, pum, minha cabeça fez, pum, caralho, é a quebra do contexto do método 3.1, é o fundamento do meu método. É o que a gente propõe, o que eu falo todos os dias. Então, ao invés de você estudar 1 hora cada matéria e ficar no conhecimento raso dela, aprofunde o seu relacionamento com a matéria estudando 4 horas. No caso aqui da Monique, 8 horas. A mesma disciplina. Ah, mas eu não consigo ficar tanto tempo estudando a mesma disciplina. Não, é porque você não sabe estudar. Não vem com essa conversinha, né, de que minha mente fica entediada. Eu já ouvi tanta coisa. Não, é porque você tá fazendo errado, você não tá sabendo estudar. É por isso que você acha que não consegue. Mas quando você parar e estudar um estudo bem feito, seguindo todo o passo a passo, 8 horas a mesma matéria no dia, meu amigo, você vai sair no final do dia com uma sensação tão incrível do quanto você aprendeu. E quando você for revisar 1 semana depois, você vai perceber o quanto, de fato, esse contato constante, sem quebrar o contexto, com perceba, o relacionamento que eu estava falando de 2 pessoas é o relacionamento que eu estou propondo você ter com seus livros. Entende? É o relacionamento que eu estou propondo você ter com os assuntos que você tem que aprender para no dia da prova lembrar. É a mesma coisa, você só substitui os boy lá, a magia, pelo direito constitucional, pelo direito administrativo.
E tudo mais que você encontrar aí de literatura, de neurociência, de estudo, vai dizer a mesma coisa para você. Tem um livro que chama A Única Coisa. É um livro da capa vermelha, porque ele tá ali, eu não vou conseguir pegar agora e já tô terminando a live, tá acabando meu tempo, eu quero concluir o raciocínio pra gente encerrar. E ele fala, pesquisas e mais pesquisas, pessoal, de vários neurocientistas demonstrando que a nossa mente, ela não é capaz de se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo. Olha o nome do livro, A Única Coisa. Você só faz uma única coisa de cada vez. É como se a sua mente fosse um canal de televisão. Se você ficar trocando toda hora o canal de televisão, no final do que você estava assistindo ali, você não aprendeu nada, você não vai lembrar de nada. Você fica em um canal, você sintoniza em uma coisa. É a única coisa que você está fazendo. Qual é a única coisa que eu preciso fazer hoje? Aprender servidor público de direito administrativo. Aprender essa fórmula aqui de raciocínio lógico. Aprender verbo de português. Aí você mergulha com tudo. Aí você esgota tudo, né? Faz a revisão, estuda a matéria, faz questão, faz caderno de ouro, faz resumo se tiver que fazer, quando tem que fazer. Enfim, faz todo o ciclo que é proposto para aquela matéria, para aquele assunto. O teu nível de aprendizagem, só com isso, e obrigado de novo, Monique, por essa pergunta, que a sua pergunta é muito pertinente, vai passar para um outro patamar, você vai deixar de ser... Você já está começando a dar os seus primeiros... Só com isso aqui, com a quebra do contexto, você já começa, e com a revisão, né? Então, revisão e quebra do contexto já são duas coisas que você tirou dessa live aqui, que se você levar a sério e fizer, você já vai começar a entender o que é ser um candidato profissional. Mas eu tenho que te confessar, isso é meu básico ainda, tá? É porque muita gente, né, tá me conhecendo agora, mas básico, só isso não vai ser capaz de eu passar? Não. Não vai, não. Mas isso já é um grande passo que você dá para se destacar da concorrência, da galera que estuda, meu Deus, né? Totalmente equivocado e que, assim, eu falo isso e às vezes parece que, mas não é, gente, é porque eu recebo muitas mensagens, muitos e-mails, diariamente, eu tento responder todos os directs, minha equipe, tudo, a gente tem muito contato com muitos de vocês. E quando eu falo isso, não é da boca para fora. É porque eu realmente sei como a galera estuda errado. E isso, quebrar o contexto e não revisar, são coisas assim básicas que você precisa ter. Não se organizar, né? Isso é básico, de verdade. Isso é para você botar o seu pezinho na água e começar a perceber, agora eu tô, uau! E ainda tem um monte de coisa que você precisa aprender para realmente levar o seu estudo para um próximo nível e ser os melhores, né? Porque vocês estão aqui para ser os melhores entre os melhores, né? Primeiro se destacar da multidão e depois refinar para ser os melhores. Não dá, concurso não é coisa de amador, tem que profissionalizar os estudos, porque senão não vai, tá? Beleza? Acho que eu consegui responder aqui a Monique e... Que bom que vocês ficaram comigo aqui, espero que vocês tenham gostado. Faz um favor pra mim, se você gostou dessa live, se você aprendeu um monte de coisa hoje, clica agora aqui nesse aviãozinho, esse triângulozinho aqui e compartilha essa live com 3 amigas que estão estudando para concurso. Dá uma olhada nesse cara aqui, vai ver o que ele tem a dizer para você também melhorar e aprender mais com o Eu Te Ajudo a Passar lá com o Roberto. Muito, 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 muito obrigado. E que massa que vocês estão aqui. Tô vendo que tem um monte de alunos aqui. Obrigado para vocês também, viu? Você que é aluno meu, não se esqueça de olhar o seu e-mail. Termina amanhã. Entendedores entenderão. A maior premiação que eu já fiz, tá? Termina amanhã o prazo, então vai ver o teu e-mail, que deve ter uns e-mails lá meio perdido. Vai no spam, vai na lixeira. Pode estar em qualquer lugar. Eu tô esperando. Eu quero ouvir muito a sua história de sucesso. Eu quero ouvir muitos resultados que você está conquistando. E a gente está fazendo a maior premiação que a gente já fez na história. Então vai ver o teu e-mail, você que é aluno meu, tá? Amanhã termina o prazo. E como sempre, semana que vem a gente volta, 7h37, com a live aqui no Insta. De segunda a sexta, 7h37. Terças e quintas, 18 horas no YouTube. Bom final de semana para você. Boa sexta-feira, que está só começando. Espero que tenha de alguma maneira te ajudado. Compartilha essa live. Um abraço. Tô esperando, hein, Olivier? O teu também, hein? Valeu, gente. Acabou meu tempo. Tchau.